Você já deve ter visto aqui no YouTube vários vídeos de pessoas compartilhando a sua carteira, mostrando como investiria R$ 1.000, como investiria R$ 10.000, ou alguns vídeos, algumas séries até mais icônicas, como foi se eu não me engano, a primeira grande aqui no YouTube do Primo Rico, do rumo ao milhão, depois rumo ao bilhão. Por outro lado também várias séries de pequenos e grandes criadores fazendo, pô, como eu investiria R$ 100 por mês, R$ 200 por mês, R$ 1.000 por mês. Confesso que até eu já tentei fazer uma série assim, investindo um pouquinho, né, para teoricamente é para você conseguir dialogar, né, ou ficar mais próximo da realidade de um número maior de pessoas. Mas honestamente, eu não consegui seguir adiante, porque investir pouquinho dinheiro assim, pra mim não fazia muito sentido. Aqui sem modéstia nenhuma, mas fazer uma série investindo R$ 200 por mês não muda absolutamente nada no meu patrimônio. Então é um negócio que eu não dava a devida importância. Justamente por isso que eu acabei abandonando no meio do caminho. E em contrapartida, eu sempre gostei desse tipo de conteúdo. Porque eu acho que é legal ver o que outras pessoas estão fazendo, ainda mais pessoas que têm um pouco mais de conhecimento, um pouco mais de experiência. Você vê pontos de vista diferentes de pessoas que você pode concordar ou discordar. Então eu resolvi trazer algo diferente e algo que com certeza eu vou conseguir continuar e mostrar a realidade, mostrar efetivamente como que eu invisto meu patrimônio. E como você viu aí no título desse vídeo, como que eu invisto um patrimônio milionário. Provavelmente, quando você ouve a palavra milionário, eu não sou a primeira pessoa que vem na sua cabeça, né? Você é uma figura como eu, aparentemente alguém comum aqui no escritório da sua casa, gravando um vídeo pro YouTube. E pra mim tá tudo bem, tá? Eu realmente não vou ser esse cara que, como tem várias e várias dezenas, que são centenas de pessoas na internet, que gostam de aparecer, que gostam de ostentar, que preferem parecer que tem do que efetivamente ter. Eu sou completamente o oposto. Eu prefiro parecer que não tenho e ter o meu guardadinho e ter o meu rendendo ali para mim, porque eu valorizo muito mais o conforto e a segurança que ter um bom patrimônio rendendo bem me proporciona. Eu poder aproveitar minha vida, eu poder hoje ter a liberdade de não precisar trabalhar para ninguém, de poder trabalhar com o que eu gosto, que é ajudar outras pessoas que estão numa situação parecida com a minha, a fazer o dinheiro delas render mais, fazer esse dinheiro ter uma potência maior para te gerar uma tranquilidade maior, para você poder deixar um legado financeiro, para você poder resguardar a sua família, garantir que no seu futuro vai ser tranquilo. E é justamente isso que eu quero mostrar aqui nessa série que eu estou começando agora, né? Esse é o primeiro episódio de como investe um milionário. E a minha proposta aqui é bastante simples, é compartilhar com você a exata estratégia que eu uso com o meu patrimônio e com o patrimônio dos meus clientes, pessoas que confiam em mim para arquitetar uma estratégia de aceleração patrimonial para elas, pessoas que querem aplicar, querem executar a mesma estratégia que eu executo com o meu patrimônio, porque vem que ali você tem valor, você tem direcionamento e você tem algo que eu acho muito valioso nos dias de hoje, que é que você tem um foco. Antigamente, quando os maiores investidores do mundo que a gente ouve falar, né, Warren Buffett, Peter Lynch, Benjamin Graham, quando esses caras começaram, eles tinham dificuldade de acessar a informação. A informação ela era um diferencial, né? Tinha que ir lá assinar jornais para olhar a cotação das empresas. Então é um negócio totalmente diferente da época que a gente vive hoje, onde a gente tem na verdade o oposto, a gente tem uma overdose de informação. E o que eu notei é que muitos investidores, independente da faixa patrimonial, principalmente quem já atingiu ali seus primeiros 100, 200, 300 mil reais, ou quem sabe até mais, acabam sofrendo com esse excesso de informação. Eu já atendi clientes com um patrimônio nas dezenas de milhões de reais, que a cada manchete que vinha ali no jornal, cada notícia mais sensacionalista, já me ligavam super preocupados. Poxa, Gustavo, o que a gente precisa fazer? Preciso mudar, eu vi que o presidente X falou aquilo, ou o deputado Y falou outra coisa. E quando na verdade isso só tira o seu foco, isso só serve para te dar estresse, não produz um bom resultado com o seu patrimônio. Então, ao longo dos anos, eu fui lapidando essa estratégia de investimentos, que é o que eu aplico hoje, onde o meu principal objetivo aqui é ter foco, ter uma estratégia muito bem definida,
onde eu vou buscar acumular ao longo do tempo, acumular o máximo possível do que eu chamo de máquinas de renda. São ativos que vão me gerar um fluxo de caixa ao longo do tempo e ao longo do tempo vão se valorizar. Isso podem ser ativos no mercado financeiro, como empresas, né, ações, seja aqui no Brasil ou no mercado americano, que eu gosto bastante. Sejam imóveis, você pode ter um grande império imobiliário que vai te gerar também um fluxo de caixa e vai se apreciar ao longo do tempo. Ou seja, algum outro tipo de ativo que você goste. Tendo que para mim os dois que eu prefiro hoje são esses dois, e encaixo aqui também na minha estratégia, no meu portfólio, criptomoedas, onde eu uso ali para gerar esse fluxo de caixa uma estratégia de renda ativa, que a gente vai falar mais no decorrer dos próximos episódios também. Então aqui para a gente começar do zero mesmo, todo mundo na mesma página, o que eu resolvi fazer foi imputar os ativos que eu tenho na minha carteira hoje, começando aí, peguei o fechamento do ano passado, né? Hoje eu estou gravando no primeiro dia útil de 2026, então peguei o fechamento do ano passado, tudo que eu tenho na minha carteira, na verdade tudo não, mas uma boa parte do que eu tenho na minha carteira. Tem alguns outros ativos que ia dar muito trabalho colocar aqui, como uns fundos fechados, algumas coisas mais alternativas que eu ainda tenho, mas as coisas principais eu coloquei aqui numa carteirinha do Investidor 10 e vou dividir isso aqui com vocês, e aí a gente vai ver se isso vai ser algo semanal, dependendo da quantidade de alterações ou de movimentações que eu for fazendo, mas provavelmente vai ser ali alguma coisa a cada 15 dias ou uma vez por mês, tá? Então hoje tem um patrimônio de 1.043.000, tem algumas coisinhas aqui fora, mas basicamente esse patrimônio ele está dividido aqui em quatro caixinhas aqui, vamos ver, 4 caixinhas aqui, né? Então a gente tem hoje uma parte bem relevante em criptomoedas, maioria Bitcoin, um pouquinho em Ethereum também. E aqui o que eu fiz foi justamente colocar como se eu tivesse comprado todos esses ativos no último dia útil de 2025, para a gente partir efetivamente do zero. Aqui as criptos eu comprei bem antes, mas não quero que influencie isso daqui, senão você vai chegar, já vai ver uma performance aqui super alta e fala, pô, não tem como eu comparar. Então a gente começa todo mundo junto aqui em 2026 do zero. Então a gente tem hoje aqui 403.000 em Bitcoin, mais 62.000 em Ethereum. A ideia é que essa parte de cripto seja ali em torno de 1/3 da carteira. E aí a gente vai falando também sobre minha opinião com relação a cada um desses ativos. Aqui no caso de cripto, eu confesso que eu perdi um pouquinho o timing de diminuir essa posição, mas a ideia é, como eu acredito que a gente tem aí um certo repique pelo menos, né, quando a gente olha aqui para o Bitcoin na faixa desses 90 mil dólares, eu acredito que no curto prazo, nas próximas meses ou semanas, a gente tenha um repique aqui para a faixa dos 100 a 110 mil dólares. Aí eu pretendo diminuir essa posição, trazer algo aqui mais para próximo de 30%, 1/3 da carteira, tá? A gente tem uma parte aqui que é o meu caixa, então tem 350 mil reais no ETF de renda fixa. Inclusive essa posição eu zerei hoje para aproveitar uma discrepância que a gente teve no mercado, já falo um pouquinho mais sobre isso. A gente tem em torno de 26 mil dólares, tá? Aqui tá como real, mas é dólar. É um dinheiro que ele está parado em dólar hoje, está numa corretora lá fora, à espera de oportunidades, tá? Então a gente vai ao longo das próximas semanas também alocando esse capital e fazendo inclusive algumas operações de curto prazo também. E a gente tem a primeira operação que eu fiz, o primeiro ativo que eu comprei aqui, né, no ano de 2026, que foi a Goal 4. Isso daqui é uma posição tática, tá? Isso ao longo dos próximos episódios eu vou te explicar melhor como funciona a minha estratégia do legado financeiro, uma estratégia dual, onde a gente vai construindo uma carteira de longo prazo que vai ser o nosso legado de fato, aproveitando momentos de fraqueza em ativos fortes para a gente comprar eles a preços mais atrativos, e a gente pluga aqui do outro lado uma estratégia de renda ativa para acelerar o nosso fluxo de caixa de curto prazo, que vai dar mais munição, mais recurso para a gente potencializar a compra dos bons ativos, a compra do nosso legado financeiro. Então a Goal aqui foi uma operação mais tática, comprei 22 mil ações, em torno de 200 mil reais a 8,94, e a ideia aqui é bastante simples, né? Quando a gente vem aqui na Goal 4, é uma posição, ó, já tá aqui a 9,02 agora, então já tá me dando aí em torno de 2 mil reais. A ideia é, assim que esse negócio voltar aqui para perto de 9,13, 9,15, a gente zerar essa posição. Isso nos daria aí um lucro em torno de 4 a 5 mil reais, e o que para essa carteira estamos falando em torno de 0,4, 0,5% em uma operação tática bem de curto prazo mesmo, que é o que compõe aqui a minha estratégia de renda ativa, tá? E aí, só para fechar esse primeiro vídeo, essa inauguração dessa série,
Sobre o ETF LFTS11 foi uma coisa bem interessante que eu vi hoje. Acredito que por ser um dia de liquidez mais baixa, né? Hoje é emenda de feriado, aí primeiro dia útil do ano. Acho que o ano começa efetivamente no dia 5, na semana que vem. Mas se a gente pega esse ETF aqui, que é um ETF que eu gosto bastante para deixar meu caixa, você paga um pouquinho mais de R, mas você não tem IOF, e como eu acabo mexendo bastante nesse caixa, para mim é mais interessante. Mas se você reparar aqui no site deles, você vê que a cota, como ele corrige de acordo com a Selic, ele sobe ali uns 8 centavos, 8, 9 centavos, aqui foi 7, aqui foi 8, ó, aqui foi um pouquinho mais, aqui foi 16, mas na média esses 7 a 8 centavos por dia. E se a gente pega o dia 30, tava 30 centavos, né, 145,33, e hoje ele tava aí, se a gente vem aqui, ó, pega LFTS11, ele estava a 145,65 ele chegou, então 0,17 num dia, o dobro, aí, andou aí umas 3, 4 vezes mais do que o normal. Eu aproveitei para vender toda a posição que eu tenho para recomprar no próximo dia útil, que eu acredito que vou conseguir ganhar uns trocadinhos aí a mais. Não é muita coisa, mas se você pega 2.400 cotas, se a gente fizer aí, ó, 2.400, se isso me gerar, que eu acho que vai gerar em torno de uns 20 a 30 centavos a mais, a gente está falando entre 500 a 700 e poucos reais a mais, um dinheiro que estava na mesa ali, e eu resolvi fazer essa pequena operação para pegar esse dinheiro, tá bom? Então a gente começa aí o ano de 2026, começa essa série com essa carteira, em torno aí de 1 milhão e 30 investidos, tá com lucrinho nesse primeiro dia do ano, começamos com o pé direito, e aí ao longo das próximas semanas eu vou dividindo o que eu for fazendo, né, as atualizações, vou trazer o encerramento dessa operação aqui de igual a 4, com lucro ou com prejuízo. A ideia é ser o mais transparente possível. Quem me conhece aqui sabe que eu prezo muito pela transparência, e compartilhando com vocês como que funciona a minha cabeça, como que funciona, como que eu faço para investir um patrimônio que eu sei que é o sonho de muitas pessoas, né? Chegar nos 7 dígitos, chegar, falar, pô, eu tenho 1 milhão, sou um milionário. Não muda muita coisa na vida, mas é o suficiente para você conquistar, para você comprar, entre aspas, uma vida com bastante conforto, sem muita ostentação, como você vê aí no Instagram, que não é a minha praia, mas dá para viver bem, tá? E quem tiver interesse de trabalhar mais próximo comigo, de efetivamente ter o meu acompanhamento pessoal para aplicar a mesma estratégia, o mesmo racional na sua carteira de investimentos, a ideia aqui é quem já tem algum patrimônio, né? Você já juntou seus primeiros 100, 200, 300, 500, 1 milhão de reais ou até mais, eu posso te ajudar a fazer isso. Caso você tenha interesse, ver se esse negócio para você, se trabalhar junto comigo é algo que faz sentido, eu vou deixar então aqui embaixo na descrição um link com um documento onde eu explico exatamente como funciona essa parceria, como que funciona o meu trabalho. E aí, caso você tenha interesse, lá no final você vai poder entrar em contato direto comigo e a gente conversa, ver se as coisas se encaixam, se o que eu tenho a oferecer é o que você está buscando, e se for, se der um match, que a gente faça uma parceria bem legal e que você passe a ter resultados melhores do que você tem agora, com mais segurança, mais retorno, só que o mais importante aqui é mais paz de espírito, né? Mais tranquilidade de saber que você está de fato construindo o seu legado financeiro, mas não está abrindo mão de gerar um fluxo de caixa aqui no curto prazo também. Com foco, sem ficar se preocupando com o que o presidente A, ou B, ou C, o deputado e essa turma toda está falando, com foco no que está acontecendo na tua carteira e no que é importante para você. Fechado? É isso então, te vejo no próximo episódio.